vejo com frequência determinado perfil de pessoas, determinado grupo de pessoas criticando duramente os evangélicos. Eu queria abordar isto. Primeira coisa é que eu quero passar muito rapidamente. Os evangélicos votam de uma maneira mais conservadora do que católicos. Os evangélicos votam de uma maneira mais conservadora do que aqueles que não têm religião ou que têm outras religiões. Os evangélicos pentecostais em particular. Pronto, isso eles votam mais conservador. Eles têm uma visão de mundo mais conservadora. E dentro dos evangélicos, aqueles que frequentam mais a igreja, que vão com maior frequência, quem vai 3 vezes por semana à igreja é mais conservador do que quem vai 2. Quem vai 2 é mais conservador do que quem vai 1. E por aí vai, tá? Então, quanto mais religioso for um evangélico, mais é conservador seu voto. Isto posto, creio que há um desprezo, eu diria, da esquerda com relação aos evangélicos. E é um desprezo que eu acho equivocado por várias razões. A primeira delas é que, se a esquerda quer ter votos, ela tem que valorizar o que o povo gosta, o que o povo valoriza. Um segmento importante dos brasileiros hoje, não só importante como um segmento crescente, valoriza a religião evangélica, valoriza as diferentes doutrinas das religiões evangélicas. Então, se a esquerda quiser que a pessoa goste dela, ela tem que cativar, tem que aceitar. Como é que alguém vai gostar de você se você não valoriza aquilo que a pessoa valoriza? Eu tenho aqui esse meu canal do YouTube e vejo as pessoas fazendo comentários. É imensa a quantidade de pessoas, eu imagino que sejam evangélicos e não evangélicos, que fazem comentários que sempre citam Deus, Jesus, a religião. Isso é muito comum nos comentários em meu canal de YouTube. Isso revela o quê? Revela o que nós sabemos por diversas pesquisas, que o brasileiro é religioso, o brasileiro valoriza a religião. Isso tem diminuído? Tem, mas é uma diminuição lenta. Isso leva décadas, eventualmente um século, para que as pessoas diminuam a sua religiosidade. Já foi muito mais, hoje é menos, no futuro talvez seja menor. Mas o fato é que hoje, no curtíssimo prazo, o brasileiro tem uma religiosidade intensa e os evangélicos vêm crescendo no Brasil. Então, se a esquerda quiser cativar os evangélicos, se a esquerda quiser reduzir a perda de votos que ela ali vem tendo, ali teve, ela precisará aceitar a religião evangélica, precisará valorizar os evangélicos. Uma outra coisa importante que eu acho que tem um ponto de identidade forte com a esquerda, o catolicismo vem perdendo espaço por diversos motivos. Um dos motivos digamos assim, uma religião muito concentrada, muito hierárquica. O mundo foi se tornando menos hierárquico. Então, as pessoas têm que sair das suas residências e se dirigirem a uma igreja que está numa área central da cidade, que tem uma pessoa muito especial, que veste paramentos especiais. Essa pessoa é especial não só por conta da maneira de se vestir, mas a ela é proibido de se casar, de formar família. Então, digamos assim, tem uma visão que se distanciou de para onde a sociedade foi. Então, os evangélicos, eles vão aonde as pessoas estão, abrem templos e igrejas em portas de garagem, o pastor pode ter família, pode ser casado. É uma religião que está ali com o pé na vida diária da pessoa, na vida diária da população. Então, os evangélicos foram atrás da população, ao passo que os católicos ficaram esperando sempre que a população viesse em direção da igreja. E aí eles foram atrás, literalmente, botaram o pé no chão e subiram as favelas, foram para as comunidades pobres, foram nos hospitais assistir doentes, assistir doentes, ir lá conversar, confortar doentes, E isso daí é algo que a esquerda sempre valorizou. Você estar do lado das pessoas, você estar do lado do ser humano, apoiando o ser humano,
em momentos de dificuldade, apoiando o ser humano em momentos que ele se sente mais fraco, na doença, na pobreza, indo na casa dele tentar entender o que está acontecendo com ele. Os evangélicos passaram a fazer isso com um enorme exército de pessoas crentes, pessoas que frequentam a igreja, leigos, né, quando na linguagem da Igreja Católica. Ao passo que a Igreja Católica sempre concentrou isso em torno da figura do pároco, do padre, né, e valorizou menos essa frequência à igreja, essa frequência, de novo, utilizando o linguajar da Igreja Católica, a frequência dos leigos da igreja. E esses leigos que deveriam ou poderiam ter sido frequentadores assíduos que iriam justamente subir as favelas, entrar nas comunidades. Não que a Igreja Católica não faça isso, não que seus participantes não vão aos hospitais confortar doentes, aos orfanatos, fazem, mas os evangélicos fizeram isso com muito mais afinco, estiveram presentes aí sem mídia social, não tem rede social, é pé no chão, olho no olho, contato face a face. Então isso que a esquerda sempre valorizou, que ela fez do ponto de vista laico e do ponto de vista político, estar junto à luta do povo, os evangélicos fizeram por meio da atividade religiosa, da atividade individual. E aí eles foram ganhando espaço, estando ali do lado do povo. Então eu mencionei uma coisa importante, o caráter de crente da sociedade brasileira, a natureza religiosa, pelo menos vencendo e é fortemente ainda agora, as pessoas acreditam, né? E isso não pode ser desprezado. Os evangélicos foram aonde o povo está, abriram igrejas descentralizadas, aceitaram como figuras importantes os pastores, pessoas não especiais, elas não vestem roupas especiais, elas são casadas, elas têm famílias, eles foram nos hospitais com maior frequência, com maior ênfase, nos orfanatos, aonde as pessoas precisavam de conforto. Então foi a segunda coisa que eu falei. E a terceira, né, as pessoas, ao criticar os evangélicos, sempre mencionam o negócio da igreja, recolher dízimos, enriquecer pastores, enriquecer a hierarquia das igrejas. Sim, esse lado existe, nós sabemos onde ele é mais frequente, onde ele é menos, mas tem um outro lado também, que tem um lado que faz parte da atividade política real, ainda que existam pessoas que moralizem isso, que critiquem isso, mas é a própria patronagem. Quer dizer, na igreja evangélica, nas diferentes igrejas, há a contribuição do dízimo, mas com frequência, quando um fiel, quando um frequentador assíduo da igreja precisa de um apoio financeiro da igreja, um apoio eventual, ele recebe esse apoio. Sei lá, alguma família que frequente uma igreja, mora distante da família, que mora no outro estado, aconteceu uma emergência, o dinheiro está curto, ela precisa pegar um ônibus, viajar para visitar uma mãe, um pai doente, e o pastor vai lá e comparece com um recurso financeiro. Clientelismo, patronagem, qualquer nome moralista pode ser dado a isso, mas a gente pode ver de uma maneira neutra. A pessoa passou por necessidade financeira, não apenas, necessidade financeira, e a igreja ajudou naquele momento especial. Então a pessoa fica gratificada por isso, aquilo tem uma gratidão com relação à igreja. Existem laços de confiança, né? Alguém pode dizer, não, mas ela pegou esse dinheiro e não usou para fazer a viagem, ela mentiu, disse. Olha, é claro que isso pode acontecer, a pessoa inventar uma história de alguém doente na família e viajar. Mas como as pessoas se conhecem, se frequentam, isso vai ser mais raro do que frequente. O mais frequente é que a pessoa de fato esteja passando um momento delicado e aquela ajuda tenha sido importante para ela enfrentar ali aquela dificuldade. Então esse é um terceiro fator, é o fator financeiro. E tem um quarto fator importante que vai além do financeiro, que é o fato das pessoas se reunirem periodicamente na igreja para diversas atividades. E aquelas reuniões servem efetivamente de laços sociais relevantes que protegem as pessoas de problemas que elas ou já tinham ou poderiam vir a ter. Por exemplo, mulheres agredidas pelos maridos.
a possibilidade, né, aquele caminho que muitas vezes pode levar ao feminicídio. Essa mulher passa a frequentar a igreja, ela passa a compartilhar esse problema com os outros fiéis da igreja. E esses fiéis começam a conversar e criar laços de proteção para aquela mulher ali agredida pelo marido. E, eventualmente, ela pode ganhar força para se separar, aquilo pode se espalhar na comunidade e servir de coação, de constrangimento social para o marido, que aí passa a pensar duas vezes antes de agredir recorrentemente a esposa. Como esse exemplo, existem muitos outros. Chega ali, a informação ventila, se espalha da dificuldade daquela pessoa. E quando a informação se espalha, ela consegue algum tipo de ajuda. Essa frequência, a igreja, ela vai além dos cultos, é uma frequência comunitária, que a Igreja Católica, sim, tem grupos de casais, grupos de jovens, mas ela valoriza menos, ela cuidou menos desse tipo de atividade do que os evangélicos, do que as igrejas evangélicas. Então, por todos esses fatores, caberia às pessoas de esquerda, às pessoas que se sentem prejudicadas e que muitas vezes veem com grande preconceito os evangélicos, a reponderar, a repensar a sua visão destas religiões pentecostais. Podem acreditar, eu vejo essas críticas, né? As pessoas acreditam no que elas quiserem. Eu tenho minhas crenças, você tem suas crenças, cada um tem suas crenças. A gente acredita em muitas coisas, não é só na religião, não é só numa coisa transcendental. Acredita, por exemplo, que amanhã todo mundo vai trabalhar. Então, como você acredita, você vai lá e trabalha. E as pessoas acabam trabalhando. Então, a gente vive baseado em crenças. Né? Essas pessoas que desvalorizam as crenças dos evangélicos, das pessoas evangélicas, precisam repensar essa sua visão de mundo e tentar se colocar do ponto de vista do outro, para entender o outro na visão dele próprio, para ver como aquilo é importante na vida da pessoa, independentemente do que você veja de eventuais preconceitos, né? Porque é um preconceito. Você está distante, vai lá, julga e diz, não, eu não quero contato. Ora, os evangélicos responderam a muitos líderes de esquerda, você não gosta da gente, também a gente não gosta de você, não vamos votar em você. Então, eu acho que essa compreensão é a compreensão importante, ainda que os evangélicos sistematicamente se mantenham votando de uma maneira mais conservadora, e vão se manter, do que outros grupos religiosos, outros grupos sociais. Mas para que isso, né, diminua, né, para que esse conservadorismo prejudique menos a votação da esquerda, a esquerda precisa ir de coração aberto, compreender tudo isso que eu falei dos evangélicos.